Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo sobre o estudo da Palavra de Deus, através do Guia de Estudos Bíblicos Atos dos Apóstolos. Que o Senhor Jesus nos abençoe no estudo da sua Palavra. Mais uma vez peço a você, se você não é inscrito ainda no nosso canal, no YouTube, se inscreva. Na descrição desse vídeo tem um link, você pode clicar, deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre que for postado novos vídeos, você possa estar estudando conosco e também ver os vídeos que foram postados no passado. Ali estão postados todos os nossos vídeos para você estudar a Bíblia conosco. Amém? Hoje, terça-feira, 10 de julho, a lição tem como tema o Sermão de Pedro. E a lição inicia nos dando o seguinte comentário: a acusação de embriaguez deu a Pedro a oportunidade de explicar o que estava acontecendo. Em seu discurso, o apóstolo primeiramente fez alusão às Escrituras, Atos 2, versículo 16 a 22, descrevendo o derramamento do Espírito como cumprimento de uma profecia. Vamos comparar essa profecia, que é a profecia de Joel, e a explicação do apóstolo Pedro, Atos 2, versículo 17, o argumento de Pedro, diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E Joel, capítulo 2, versículo 28, também diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém. Então, esse foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. A profecia de Joel tratava-se da futura era de salvação, que seria caracterizada por vários sinais no mundo natural e um abundante derramamento do Espírito. Joel 2, do versículo 28 ao 31. Ao interpretar o evento de Pentecostes à luz da profecia, Pedro pretendia enfatizar a relevância histórica do momento. Mas há uma diferença importante na maneira em que ele citou Joel. Em vez de citar a palavra introdutória depois, usada por Joel no capítulo 2, versículo 28, e que apontava para um futuro indefinido, Pedro disse, nos últimos dias, Atos 2, versículo 17, indicando que o ato final no grande drama da salvação havia recém começado. Certamente essa não era uma descrição completa dos eventos finais, mas uma evidência do grande senso de urgência que distinguia a igreja primitiva. Eles não sabiam quando o fim viria, mas estavam convencidos de que não demoraria muito. Vamos ler agora Atos 2, versículo do 22 ao 32. O ponto principal na apresentação de Pedro sobre o Evangelho. Atos 2, versículo 22 ao 32. Diz o seguinte: varões israelitas, atentai a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de Nico, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece
entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dia seus descendentes se assentariam no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Amém. Então, o principal argumento de Pedro nesse momento sobre o Evangelho foi a ressurreição de Cristo. Após declarar o significado profético do Pentecoste, Pedro se voltou para os recentes acontecimentos da vida, morte e ressurreição de Jesus. A ressurreição, no entanto, recebeu maior ênfase, pois representava o fator decisivo na história do Evangelho. Para Pedro, a ressurreição era a vindicação suprema de Jesus, e ele citou as Escrituras para provar seu argumento quanto ao significado da ressurreição. Visto que Jesus era o Messias, ele não podia ser retirado da morte. Ele não podia ser retido pela morte. Para Pedro e todos os outros escritores do Novo Testamento, portanto, a ressurreição de Jesus se tornou uma evidência poderosa, não apenas de sua messiandade, mas também de toda a mensagem cristã de salvação. Amém? Então essa, irmãos, é o fundamento do Evangelho, é o objetivo principal do Evangelho, da ressurreição de Cristo, porque é a ressurreição em que os justos aguardam para receber a recompensa do céu. Não haverá recompensa sem primeiro haver ressurreição de mortos. Então eu e você que cremos em Cristo, a nossa esperança é de sermos ressuscitados um dia, assim como Cristo ressuscitou e hoje está à direita de Deus, que também nós sejamos ressuscitados pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo e um dia possamos ir para as mansões celestiais pela graça de Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe e até amanhã com mais um vídeo, se o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.